Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. O objetivo do nosso quadro é refletir sobre os ensinamentos de Jesus, conectando com as pesquisas, estudos científicos e publicações do nosso mundo moderno. Para nós darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão pela oportunidade de mais uma vez podermos aprender e estudar com esses ensinamentos benditos de Jesus, Senhor. Pedimos a Tua luz e bênção para as nossas necessidades, para todos aqueles que nos acompanham, que estão em nossas vidas, para que sejamos mais luz e amor aonde formos. Que assim seja. Muito bem, para nós darmos início então, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, comentado por Emmanuel. E o tópico de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 22, versículo 46. Disse-lhes: por que dormis? Orai para que não entreis em tentação. Por que dormis? Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o Mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos inconscientes, do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à nossa consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações em pesadelos ou fantasias. Que assim seja. Puxão de orelha de Emmanuel. E aí, por que dormis? É a pergunta do Evangelho de hoje. E nós, sabemos dizer se estamos de fato acordados para a verdade dessa nossa existência aqui na matéria, nessa matéria densa, na carne? Nós estamos realmente atentos, sabendo e conscientes do porquê, do objetivo, do que fazemos, ou simplesmente vamos levando adormecidos da alma, como Emmanuel nos disse que é um dos maiores perigos. Essa advertência que Jesus faz e que Emmanuel nos comenta, vem nos fazer refletir o quanto é imperioso e necessário para todos nós que queremos passar por esse tempo tão rápido que é uma vida, uma existência aqui na matéria, trazendo benefícios para nós e para os que nos cercam. Para isso é necessário vigiar e orar e, acima de tudo, trabalhar, né? Então, observar, reconhecer em si, saber se estamos somente no piloto automático, vivendo na rotina do trabalho, matéria, sem entender os porquês e sem prestar atenção nos valores fundamentais que fazem parte dessa rotina, porque a rotina ela é até mesmo necessária, mas é importante
estar lúcido para realizar essa rotina. O que é estar lúcido nessa rotina? Estou indo trabalhar com as crianças, com os filhos, ou indo para o meu trabalho. Ok, qual é o objetivo que está além de simplesmente ganhar dinheiro ou comprar roupa e dar escola para os filhos? O objetivo maior é que em cada dia de trabalho eu estou aqui aprendendo, escutando e observando, sendo atento às necessidades de ouvido, de fala daqueles que me cercam, seja em casa ou no trabalho. Eu estou aprendendo com o que me dizem. Quando eu erro, eu percebo que errei e consigo me reconectar, pensando em como agir de uma forma melhor na próxima vez, porque quando erramos as situações acabam se repetindo. E aí nós estamos com cada passo desse despertando. Esse é o despertar que os budistas nos falam, nos chamam, né? Que é estarmos atentos no agora, em nossas atitudes, no que fazemos ou deixamos de fazer, para que sejamos trabalhadores operosos de nós mesmos. Isso quer dizer que nós seremos conscientes artífices de nosso crescimento. Ou seja, vamos agir, vamos trabalhar. E trabalhar não quer dizer simplesmente sair de casa, trabalhar para ganhar dinheiro, mas trabalhar na construção da nossa elevação de alma, de coração e de mente. Então, é estar sempre consciente da necessidade de ler, de agir ajudando os outros, não só materialmente, mas também espiritualmente, de ouvido, de atenção, de carinho, de afeto. Saber que nós estamos fazendo ou deixando de fazer algo nessa vida, influenciando e sendo influenciados. E com essa atenção desperta em cada instante, a gente passa a crescer. E aí estamos respondendo a Jesus quando conseguimos fazer isso de uma forma mais proativa. Ou seja, por que dormis? Senhor, não estou mais dormindo. Estou me esforçando para estar atento e vigilante em cada passo dessa encarnação. Tá bom? Muito bem. Para nós continuarmos essa reflexão sobre o trabalho, a proatividade e a ação, nós vamos ler o nosso livro amado, Jesus no Lar, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 41, o incentivo santo. Aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu clamou irritado contra as próprias fraquezas, asseverando perante o mestre: como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro não formulava semelhantes perguntas por um espírito de desespero ou de desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo, a observar pela inflexão de amargura com que sublinhava suas palavras. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescendente. Um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento, caprichoso e inconstante. Quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu, pelo estado de impureza íntima, e fez-se mudo. Atendia às obrigações do protetor de doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra, não obstante as requisições do povo, que já lhe conhecia os dotes de inteligência e inspiração. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou o esclarecimento ao Todo-Poderoso. Sonhou então que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalgando o voluntarioso jumento,
vergado ao peso de uma preciosa carga em verdejante caminho, quando o emissário divino o interpelou com bondade, em seguida às saudações habituais. Meu amigo, sabes quantos coices desferiu hoje este animal? Muitíssimos, respondeu sem vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu o enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o asseio de tua casa e horneado despropositadamente? E porque o discípulo aturdido não conseguisse responder de pronto, o anjo considerou. Entretanto, esse jumento é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Ele transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo assim esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos do pregador, desalentado, rematou: se este jumento, a pretextos de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, o que seria dos enfermos aí que esperam confiantes em ti? Volta à tua missão luminosa que abandonastes, e se não é possível por agora servir ao nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo, na posição de um animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço, serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valorizas o teu rústico, mas prestimoso auxiliar. Neste instante, o pregador viu-se novamente no corpo acordado e agora, feliz em razão da resposta do alto, que lhe reajustaria a errada conduta. Surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar. E Jesus, transcorridos alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu: o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Por meio dele, a alma de um criminoso pode emergir para as luzes do céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz, de raízes ainda presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, aproximava-se de manso para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. Que assim seja. Que parábola linda que Jesus nos traz hoje para refletirmos nessa pergunta de Tadeu. Tadeu, com o coração ansioso, confiante, mas reconhecendo ainda ser muito fraco e vacilante, como ser humano ainda na terra, né? Clama a Jesus: como é que eu posso ser ajudante, falar das verdades, se eu ainda sinto que ainda há mentiras em mim? Como eu posso falar de tanto bem e amor se ainda trago inseguranças e desafetos em meu ser? E aí Jesus conta essa parábola do jumentinho. Quem são os jumentinhos? Nós. Benditos jumentinhos, né? Somos nós. Esses que ficam dando coices, que mordem os que tentam ajudar, que são teimosos, que muitas vezes empacam na estrada, que tantas e tantas vezes fazem barulho desproporcional, mas que continuam e devem continuar, né, compreendendo essas verdades, fazendo o esforço de carregar a carga pesada que faz parte da vida de cada um, de cada nós, jumentinhos, para seguirmos em frente, carregando o peso, levando na estrada e ajudando aos que nos cercam. Porque muitas vezes o que nós carregamos é uma bagagem útil para a cura, amparo e auxílio de todos aqueles que nos rodeiam na estrada, no caminho, né? E aí Jesus conta essa parábola e fala: Tadeu, mesmo com todos os defeitos, né? Mesmo com todos esses problemas que ainda carrega-se na face dessa terra, nós precisamos trabalhar,
Nós precisamos ser proativos, nós precisamos prosseguir, porque aquele que age no bem continua perseverando no bem, apesar dos tropeços, dos coices, dos erros, das quedas, dos barulhos e gritos. Quem persevera no bem acaba evoluindo e recebendo mais facilmente amparo dos servidores de luz, dos anjos do Senhor, que estão trabalhando o tempo todo ao nosso redor para ajudar a evolução do planeta. Quanto tempo atrás Jesus trouxe esses ensinamentos ao discípulo, né? E hoje são tão atuais em nossa vida. Precisamos seguir, apesar de nos reconhecermos ainda fracos e necessários de evolução. Façamos a nossa parte, trabalhando, proatividade, que o céu nos ajudará. Que assim seja. E para nós ilustrarmos esses ensinamentos benditos de Jesus, hoje nós trouxemos o artigo científico cujo título é o seguinte: Estilos de vida emergentes e opções proativas para um envelhecimento bem-sucedido. Esse artigo científico ele foi publicado na revista ONU Journal, cujo título é Aging International, ou seja, Envelhecimento Internacional, no ano de 2003, e os autores são a Eva Kahana, o Boaz Kahana e o Kylo Kark. Bem, esse artigo científico fala um pouco sobre a manutenção da qualidade de vida em idosos, tá? Quais são as ferramentas e como avaliar e manter uma vida saudável, uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor, tanto emocional, intelectual e física. Como buscar isso em idosos? Nós sabemos que existem idosos tradicionais que chegam na melhor idade acreditando que devem apenas estar em casa, deitados na cama, sendo cuidados e amparados por aqueles que são familiares ou que os cercam de alguma forma. Essa ideia tem mudado cada vez mais com o tempo. Hoje nós vemos pessoas cada vez mais velhas, mais proativas, com trabalhos, buscando exercer profissões novas, estudar, conhecer novas coisas, e é a tendência da humanidade. E aí o que esse estudo científico nos traz e nos mostra é que quanto mais proativo e trabalhador for um idoso, maior a chance dele ter uma vida saudável, tanto no íntimo, no intelecto, no emocional, quanto no corpo físico, e com uma qualidade de vida superior. E que esse idoso deve ser artífice, ou seja, deve escolher e deve guiar as suas decisões. Não deve se tratar o idoso como apenas alguém subjugado que deve obedecer, mas sim deixá-lo construir e escolher também essa estrada, este caminho que deve ser proativo e de trabalho, mesmo na melhor idade, tá? Às vezes em casa mesmo, às vezes fazendo caridade, às vezes num trabalho, numa empresa, seja como for, mas proatividade, trabalho, aprender em cada momento a estar atento para fazer essa conexão do aqui e do agora, viver. E o idoso muitas vezes tem essa capacidade, já com a experiência, ele valoriza mais o aqui e o agora, cada minuto, os sentimentos e as percepções daqueles que o rodeiam, né? Não é uma regra, mas é comum. Que possamos fazer assim, ser proativos, os jumentinhos trabalhadores, com o intuito de melhorar. Que assim seja. Para nós encerrarmos, vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Senhor Deus, por aceitar esses jumentinhos que somos ainda tão errados, mas com o desejo de evoluir e crescer. Que saibamos refletir a Tua luz através de proatividade e trabalho, que os anjos e mentores nos guiem e que recebam todas as bênçãos de mais alto. Gratidão, que assim seja. Muito obrigado pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.